Maravilhoso que nós estamos vivendo nessa tarde. Bom, meu nome é Tiago, o privilégio de pastorear essa igreja, juntamente com minha esposa, como ela já disse, então eu tenho que retribuir ela, né? E nós estamos dentro de uma série chamada Entre Nós. Enquanto eu não colocar o relógio, eu estou contando e eu não sei. Colocaram o relógio para mim. Então, estamos na série Entre Nós, que começamos na semana passada, e o pastor Vini deu uma introdução, né, da série para nós, e uma série que fala sobre relacionamentos. Então, ele falou no geral sobre relacionamentos, e agora nós vamos começar a cada domingo trazer um pouquinho de um tema mais específico em cada domingo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre amizade. Então, a ideia aqui é como mantermos uma amizade saudável perante todas as nossas diferenças entre amigos e, claro, à luz da palavra, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Obviamente que não vou falar nada novo, nossa, olha, o Tiago veio com uma... Não, mas nada que você não saiba, né? Mas vamos sim refletir e, de alguma forma, praticar aquilo que a palavra nos traz e nos revela sobre amizade. E o tema e o título da minha mensagem é Amizades que Edificam. Amizades que edificam. Antes de ler os textos bíblicos aqui, eu vou fazer uma introdução. Não se preocupe que eu vou chegar lá na palavra, tá? Que é aquilo que nos guia. Mas antes de chegar lá, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor veio falando comigo, desde o dia que eu fui convidado a pregar aqui, e fui desafiado dessa maneira, e é um prazer para mim estar aqui. E o Senhor tem falado, então eu quero dar essa introdução e depois a gente vai lendo os textos. Então, eu quero começar com a definição da palavra amizade. A raiz da palavra amizade está ligada ao verbo amare. Quase lá, hein, Moisés? Quase lá. Que é, obviamente, amar. Ou seja, desde a raiz dessa palavra, a amizade está associada a amor, a afeto e ao cuidado. Então, quando nós temos e vivemos amizades, né, quando nós desfrutamos de amizades, nós estamos compartilhando amor, nós estamos compartilhando afeto, nós estamos compartilhando cuidado. Então, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as amizades e eu quero começar com alguns tipos de amizades que nós temos e mais uma vez, o que a Bíblia nos conta sobre isso. Bom, eu coloquei aqui que nós temos amigos de perto. E eu não poderia deixar de usar o exemplo do Vini. Assim como, né, ele usou o exemplo na semana passada, né, ele me expôs um pouco, vocês não acharam? Ele leu a mensagem que eu mandei para ele, mas está tudo bem, ainda bem que eu não falei nada de ruim, né? Então, amigos de perto, na verdade, desde lá do Brasil, e pela misericórdia e bondade de Deus, nós estamos perto aqui nos Estados Unidos. Olha que coisa maluca. Então, Deus nos dá esse privilégio de termos amizades de pessoas próximas, de pessoas do dia a dia, de pessoas que transbordam na nossa vida e nós transbordamos na vida dela, de pessoas aqui, que estão pertinho aqui. Uma ligação aqui você fez, ligou, se encontrar, vamos almoçar, apesar de que ele não tem muito tempo. Vamos encontrar para almoço? É que ele está dando aula de violão, entendi, está certo. Então, esses amigos de perto. E nós temos também amigos de infância, ou amigos da adolescência, que são aqueles amigos que nós lembramos deles. Falou, cara, eu tenho um Marcão que esteve lá no Brasil esses dias, pode lembrar, encontrei aquele amigo lá das antigas, aquele meu amigo da adolescência. Então, eu tenho um amigo que é o Rogério, acho que ele nem vai assistir isso aqui, mas eu lembro dele com muito carinho. Eu tinha 12, 13 anos, a gente estava sempre junto, às vezes assistindo um UFC de madrugada na casa dele. Eu lembrava que eu era adolescente, minha mãe levava eu até a casa dele. Enfim, tenho amigos lá do CAAD,
que é CACAAD? Que é o grupo de louvor da Assembleia de Deus. Eu lembro deles, mas eles estão lá, eu tive amigos lá. Então, amigos desse lugar, da nossa infância e da nossa adolescência. Tem amigos à distância. Nós somos imigrantes aqui nesse país, né, Cris? Então, nós temos amigos que estão lá longe. Eu, por exemplo, tenho um amigo que se chama Caio, que crescemos juntos na escola e tal, servi na igreja dele. Enfim, a gente estava sempre perto. E hoje ele é um amigo de longe. Então, quando eu quero falar com o Caio, eu tenho que fazer, tem uma chamada aí, posso te ligar, tá, não sei o quê. Então, é mais difícil esse lugar. Mas eu tenho amigos à distância e, para mim, é uma alegria. A gente passa, né, por alguns momentos, quando nós imigramos para cá, nós perdemos contato com algumas pessoas. E, graças a Deus, eu tenho o Caio lá no Brasil, que eu posso ligar para ele, e ele está lá, entre outros, né? E um fato muito maravilhoso, que na semana passada a gente viu, quem estava na reunião de liderança presenciou, e eu me alegro muito, o fato de ter amigos na velhice. Eu ainda não cheguei lá, né? Estou nos 40, então acho que não é considerado. Mas os meus pais, minha mãe e meu pai, eles não são muito velhos, né? Eles são velhinhos. E Deus deu o privilégio para eles de fazerem amigos na velhice. Há mais ou menos, né, Carlão? O Carlão está aqui para provar. Há mais ou menos 1 ano atrás, talvez, 1 ano e meio, 2 anos? Perfeito, 2 anos. Eles já eram um pouco velhinhos. Então, eles fizeram novos amigos, que é o Betão e a Nancy. E nós aqui, eu, a Érica, a Ioná, a Michele, a gente viu o Betão e a Nancy são os pais da Michele. Então, nós vimos eles fazerem amigos na velhice. Então, isso assim encheu meu coração, porque nós percebemos que o Senhor também está aí. Então, o Senhor está na amizade de perto, está na amizade lá daquelas que a gente deixou lá no Brasil, ele está na amizade da infância, fazendo-nos lembrar dos bons momentos que nós tivemos, e também faz nos ver a maravilha que é ser amigos na velhice. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a amizade é uma forma que Deus criou para nos expressar uma maneira saudável de nos relacionarmos com os nossos irmãos. Então, quem criou a amizade foi Deus. E por quê? Porque Deus é um Deus relacional. Ele é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles vivem em comunhão, certo? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo vivem em comunhão. Então, eles vivem uma amizade dos três. E desde a criação, o Senhor nos ensinava essa maneira de se relacionar quando nós falamos, por exemplo, de Adão e Eva. O Senhor ia até o jardim e conversava com eles. Então, Adão e Eva estavam lá e o Senhor ia e descia até o jardim e trocava aquela ideia com eles. Que vocês estão aqui, faz assim, vai, cuidado com aquilo lá e tal, não sei o quê. Então, o Senhor estava ali. Então, é um Deus relacional. Então, quando nós falamos de amizade, não é algo inventado por humanos, mas foi criado pelo Senhor. Se é criado pelo Senhor, nós devemos ter amigos. Então, ele nos dirige para esse lugar. A importância de nós termos amigos. E, quando nós falamos de Deus e falamos de amizade, eu tenho alguns exemplos aqui que a Bíblia nos traz sobre amizade. E de homens de Deus a quem o Senhor se revelou sendo amigos dele. O primeiro que eu quero citar é Moisés. Lá em Êxodo 33:11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Senhor estava com Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, o Senhor estava lá e o Senhor falava com Moisés. E prova disso aqui, que é amigo, é o texto dizendo que o Senhor falava face a face com Moisés. Um outro homem de Deus, Abraão, lá em Tiago 2:23, diz assim: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
Então, Abraão, que estava lá, que ouvia a voz do Senhor, que obedecia ao Pai, ele, além de tudo isso, o Senhor olhava para ele e falava assim: você é meu amigo. Que bom que eu tenho você, Abraão. Então, a palavra nos traz mais uma vez essa amizade dos homens com Deus. E por último, Davi. Lá em Atos 13, 22, diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nesse último caso de Davi, o Senhor não chamou explicitamente, tá certo? Explicitamente, né? De amigo. Mas ele disse que existia uma aliança entre Davi e Deus. Assim como o Senhor fala sobre a aliança com Abraão, né? Essa aliança de Deus com Abraão, que nós cremos nessa amizade, o Senhor também fala que Davi era um amigo do Senhor. E assim como nós vemos o Senhor se relacionar com esses homens da Bíblia, Ele está disponível para ser nosso amigo hoje. O Senhor se relacionou com aqueles, com os que já foram, que estão na sua palavra, mas o Senhor está disponível para mim e para você hoje, como um amigo. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o nosso amigo. E às vezes nós tratamos o Senhor como alguém muito de longe, né? Com certa reverência, assim, não, eu não vou falar assim dessa maneira, porque Ele é o Senhor. Mas, pelo contrário, o que torna a amizade ainda mais verdadeira e mais sincera é o nível de intimidade que nós temos. O nível de intimidade que eu tenho com o Marcão e o nível de intimidade que eu tenho com Deus. E eu não tenho dúvidas que Ele está disponível para esse lugar de intimidade. E o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade. Então, eu quero encorajar você, exercite isso. Abra o seu coração para Ele. Não tenha palavras, não meça palavras, obviamente com muito respeito, mas abra o seu coração para o Senhor. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer se relacionar conosco. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, amém. Outro tipo de amizade, quando nós temos amigos que eu coloquei que amigos ímpios. Ou o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós, saindo dessas nossas quatro paredes aqui, ou do nosso ambiente familiar, nós temos amigos, por exemplo, do trabalho. Amigos que talvez não entendam ou não vivam a mesma fé que nós vivemos. Eles podem ser ou do trabalho, eles podem ser amigos da faculdade, por exemplo, pessoas que estudam com a gente. Eles podem, talvez, ser cristãos, maravilha, mas eles podem ser não cristãos. E eu tenho um exemplo maravilhoso que não é meu, é da minha esposa, mas eu vivi tudo isso com ela. Na época que nós éramos namorados ainda, eu, buscava ela na faculdade, ela terminava, geralmente de sexta-feira, ela terminava o período da faculdade, a gente se encontrava e tal, não sei o quê, e ela sempre falando, não, minhas amigas da faculdade, porque elas são muito legais, elas são demais e tal, e não sei o quê, e papapá. E eu falava assim, mas, amor, elas não... Mas como que você consegue conviver com pessoas tão diferentes de você? Como que você consegue conviver com pessoas que não têm talvez o mesmo ideal, aquilo que você pensa? Aí ela falou assim, se Deus me permitiu estar aqui, é por algum motivo. E enquanto eu estou me dedicando a essas amigas, eu estou sendo luz de Jesus para elas. Então, o Senhor usa todos os tipos de relacionamentos para que nós possamos ser bênção para outra pessoa, quando talvez elas não estão no mesmo ambiente, não creem como nós, ou talvez aqueles amigos que fazem parte da nossa convivência, amigos de fé, que também abençoam as nossas vidas. Eu, até refletindo sobre essas amizades com ímpios,
Agora o primeiro texto bíblico, e aqui a gente vai seguir. Salmos 1:1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E lá em 1 Coríntios também diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é brava, né? Essa. E qual que é o nosso lugar? Qual que é o nosso lugar nessas amizades? E o ponto aqui não é nós nos livrarmos daqueles que não compartilham da mesma fé que nós, mas é sermos luz nesse lugar. O Senhor de maneira nenhuma vai nos proibir e vai nos falar assim, não, com esse daí, Tiago, você não se mistura. Ou não tem algum tipo de relação. Mas, pelo contrário, Ele nos dá a possibilidade de conhecer pessoas além do nosso mundinho, vamos dizer assim, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos transbordar. E, lendo esses textos aqui, fica esse alerta para nós. Quem tem voz na sua vida? A Bíblia, mais uma vez, não nos diz para nos fecharmos em nós e não termos outros relacionamentos. Nós precisamos entender que se relacionar é uma coisa e ter intimidade é outra. Então, a Paulinha estava vivendo com as amigas dela um momento de relacionamento. Talvez ela não tivesse profundidade com as amigas ali, de compartilhar algo tão pessoal, de compartilhar algo de intimidade tão profunda. Mas ela estava ali por um propósito. Ela estava ali com uma intenção de mostrar a luz de Jesus. E esse é o nosso lugar. Quando talvez um amigo do trabalho se aproxima, ou da faculdade, nós precisamos entender que esse lugar que nós estamos não é para nenhum tipo de afastamento, mas, pelo contrário, é para trazer a luz de Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Ele também nos alerta que nós devemos influenciar e não sermos influenciados. O mundo está aí fora, o mundo tem muitos costumes. Né? Nós estamos no mundo, nós fazemos parte de tudo isso, nós estamos aqui. E o nosso papel como cristãos, aquele que conhece o verdadeiro relacionamento com Deus, o Senhor nos chama para também fazermos relacionamentos falando do Senhor. Então, convidando aqueles que não conhecem o Senhor. Seja influenciador e não seja influenciado por aquilo que está à volta. Um outro exemplo que nós vemos e que nos inspira são as amizades bíblicas. São homens de Deus não somente se relacionando com o Pai, mas se relacionando entre eles. Então, homens que nós lemos na palavra que nos inspiram. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é de Paulo e Timóteo. Isso é uma parceria incrível, né? Eles caminhando junto o tempo inteiro, e Paulo na sua função de vou te ensinar, e Timóteo na sua função de vou aprender, quero aprender, me ajuda, me mostra, me dirige. E Paulo teve essa missão na vida de Timóteo. Então nós vemos um laço muito profundo de comunhão, de aprendizagem e de apoio. Timóteo precisando do apoio de Paulo, e Paulo estava lá assim, não, eu te ajudo, vamos lá, esse é um caminho, esse aqui é o outro. Timóteo, eu estou aqui para você. Outro exemplo maravilhoso, agora entre as mulheres, é Ruth e Noemi. O primeiro highlight que eu dou aqui é Ruth era nora de Noemi. Então, Ruth tinha Noemi como sogra. E sogra não é mulheres aquilo que vocês estão pensando.
sogra é uma bênção. Amém? A sogra é uma bênção. Então, esse relacionamento entre Ruth e Noemi, ele nos mostra uma lealdade muito verdadeira. Né? Quando Noemi sai da terra, ela convida Ruth para estar. Ruth, vem comigo. Eu preciso de alguém, vem comigo. E Ruth, num passo tão verdadeiro, tão fiel e tão de lealdade e um amor sacrificial, ela abriu mão da sua terra, da onde ela estava, e falou assim: Noemi, eu estou com você, eu vou contigo, e eu vou te acompanhar. Olha aqui, né? Sendo nora e sogra, e o Senhor, mais uma vez, nos dando um exemplo maravilhoso. E por último, dentro dessas amizades bíblicas, nós temos um caso, assim, né? Um case, que é Jonatas e Davi. Jonatas e Davi eram muito diferentes entre eles. Jonatas e Davi tinham perfis totalmente diferentes, né? Corações diferentes. E, inclusive, entenderam o seu lugar no reino de maneiras diferentes. Eu coloquei aqui as diferenças entre eles rapidamente para a gente seguir. Davi era um pastor, Jonatas era um príncipe. Jonatas tinha sua própria armadura, Davi tinha um cajado e uma harpa. Jonatas cresceu no palácio e foi treinado na arte da guerra. Davi cresceu numa pequena cidade de Belém e foi treinado para cuidar de ovelhas. Jonatas era o filho mais velho e na linha de sucessão ao trono. Ele está pronto para assumir o trono. Davi era o caçula de 8 irmãos. Jonatas era da tribo de Davi da tribo de Benjamim, e Davi da tribo de Judá. E apesar de todas essas diferenças que a gente acabou de ler, de futuro, de história, de tantas coisas, né, de perfis de vida, lá em 1 Samuel 18, nós vemos um ato lindo de amizade. E o texto lá em 1 Samuel 18 diz assim, verso 1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a sua espada, o arco e o cinto. Então, Jonatas mostrou para Davi um laço de amizade muito, muito forte, muito verdadeiro. Então, e que nós, na verdade, poderíamos passar aqui só falando desses dois aqui. Mas eu quero colocar exemplos para vocês sobre isso. E todos esses exemplos que acabamos de ler aqui, né? Ele tem um intuito de nos inspirar a sermos bons amigos. E como essas amizades podem ser edificantes para nós e, obviamente, para os outros. Nunca é unilateral, né? Nunca é sobre só nós, mas é nós e para os outros. São amizades, inclusive todas essas aqui que nós lemos, são amizades improváveis. Não foram pessoas unidas pela conveniência de estar, né? Ou parecidas, ou pelo benefício que uma poderia dar à outra, mas pelo contrário, elas foram unidas por um propósito. Se vocês forem procurar todas essas histórias, vocês vão entender que existe um propósito nas amizades. Isso que faz com que nós saiamos da zona de conforto quando falamos da nossa amizade. Será que nós temos buscado amizades apenas para o nosso conforto ou para algum tipo de benefício para nós? O Senhor não nos chama para isso. Obviamente que nós temos nós somos formados com a necessidade de ser amados por um amigo, ter esse afeto, ter esse cuidado. Mas nós também fomos chamados para amar alguém, para nos entregar a alguém, para num momento, numa situação, nós estarmos perto de alguém, já a gente vai falar sobre isso. Então,
fazendo um recap de tudo que a gente viu. O significado da palavra amizade, então ela está cercada de amor, de afeto e de cuidado. A amizade foi criada por Deus. Então Deus é um Deus relacional. Então nós temos as nossas amizades de perto, quando nós temos os nossos amigos nos cercando. Nós vemos as amizades de homens, né, com Deus. Então, Deus chamando homens da terra como amigos. Nós temos as amizades que nos cercam para que nós possamos abençoar um ao outro, né, ou daqueles que não estão no nosso círculo, daqueles que estão fora daquilo que nós cremos, mas eles fazem parte desse lugar. E nós temos as amizades bíblicas que foram os exemplos que eu acabei de dar. Então, o que o Senhor quer nos revelar com relação às amizades? Então, o primeiro ponto aqui da minha mensagem, e que eu quero que vocês acompanhem, eu coloquei amigo-irmão. A minha esposa não gostou muito do nome desse ponto, mas eu não achei outro, então eu coloquei amigo-irmão. E aí o texto está em Provérbios 17, que diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Nesse primeiro ponto eu já posso provar aquilo que, mais uma vez, eu vivo há 20 anos. O Vini está aqui para provar isso. Eu não poderia usar um outro exemplo. Então, o Vini está aqui para provar isso. Deus permite que nós vivemos os relacionamentos com outras pessoas para que, dependendo da nossa situação, daquilo que nós estamos vivendo, nasça um irmão nesse lugar. E eu coloquei aqui que o texto nos diz que o amigo ama em todo tempo, então ele está por perto, ele te acompanha, ele celebra os teus dias, ele celebra as tuas conquistas, as suas vitórias. Mas no dia de angústia, ou no dia ruim, ou no dia do sofrimento, ele deixa de ser amigo para nascer um irmão. Ele basicamente deixa de ser aquela pessoa que não é do seu sangue para ser uma pessoa do seu sangue. Eu sou um irmão seu, eu estou aqui para te suportar, eu sou aqui para te ajudar. E a gente sabe que não são todos, e que talvez, e está tudo bem com isso, que não são todos que vão se tornar um irmão no momento da dificuldade. Mas o Senhor revela que entre alguns tem aqueles que se tornam irmãos. Na versão da NTLH, o texto diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Agora, será que nós estamos sendo que tipo de amigo? Um irmão para as nossas amizades? Geralmente nós olhamos para os outros esperando comportamentos desse tipo. Mas será que eu estou sendo esse amigo-irmão? Será que eu estou olhando em volta dos meus amigos e falando, cara, não, eu estou aqui, eu vou te ajudar. O que está passando? O que está pegando? O que você está sofrendo? Como que está na sua casa? Que situação você está vivendo? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te suportar? Então, mais uma vez, nós olhamos para nós, né, não somente para aqueles que podem se tornar esse irmão, mas o que nós estamos, como nós e em que nós estamos nos tornando quando os nossos amigos passam por alguma situação dessa. Então, Deus prepara pessoas para caminhar conosco, que nos dias bons, nos dias felizes, podemos desfrutar da parceria, do amor, da lealdade, das risadas, do churrasco, da alegria. E você vai identificar a profundidade dessas amizades no dia da angústia. Então, quando acontecer, você vai entender, poxa, eu tenho alguns amigos aqui, mas eu tenho aqueles que se tornaram irmãos. Então, que estão perto, que estão dando
o suporte necessário. E ainda em Provérbios, o salmista nos faz um alerta daquilo que nós estamos falando. Fala assim, quem tem muitos amigos... Olha que doido isso, hein? Quem tem muitos amigos pode cair na desgraça, mas há amigos mais chegados que irmãos. Então, essa é a prova aqui também daquilo que nós falamos dos poucos e bons. Calma, está tudo bem. Não é que você deve ter poucos amigos, pelo contrário. Você pode ser amigo de todos, mas isso é real. As pessoas que estão mais perto, elas têm mais intimidade, mais proximidade. Elas conhecem você com mais... em lugares que você dá permissão para elas entrarem. Então, há amigos mais chegados que irmãos. Então, eu acho que a gente pode trazer isso, ainda concluir isso com o exemplo dos exemplos. Quando nós vemos Jesus com 12 apóstolos. O Senhor andava com 12. Então, ele trouxe 12 para perto. Obviamente que Jesus estava disponível, Jesus andava no meio da multidão, Jesus dava acesso para todos, né? Jesus falava com todos, Jesus estava disponível ali para atender a todos. Mas ele falou assim, vem cá 12, eu quero andar com vocês. E isso aconteceu. Só que dentro desses 12, Jesus tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais, né, Rubem, mais pertinho ali, que entendiam, já falavam com um pai com um pouco mais de intimidade. E a gente vai um pouco além ainda. Jesus tinha o discípulo amado, que era João. Então, eu imagino que naquele lugar de multidão, saindo da multidão para os 12, dos 12 saindo para os 3, e dos 3 saindo para 1. Então, a gente vê que existem níveis de relacionamento. E está tudo bem com isso. Não existe problema nenhum. Porque quando nós temos alguém tão perto, nós temos... Isso revela a intimidade que nós temos com as pessoas, revela a proximidade que nós temos com, às vezes, 1 ou 2 amigos. E a gente chega num ponto e se pergunta, será que eu tenho esse amigo? E fica aqui também a minha pergunta para você, será que você tem esse amigo? O Senhor deseja que você tenha esses amigos, inclusive esse mais próximo. Se você não tiver esse amigo, a gente vai orar por você. Porque Deus prepara esses amigos. Inclusive, eu vou contar uma história bem rápida, porque meu tempo já está lá longe, mas eu vou ter que voltar no Vini, porque é muitos anos juntos, né? Eu vou fazer o quê? Você gostou, né? Então, mas eu vou falar o quanto eu fui amigo dele. Agora vocês vão ver. O Vini me chamou a minha querida esposa, que não era esposa na época, era namorada, né? Para participar do quê? Na festa de casamento dele, os padrinhos iam dançar. E eu era o quê? Padrinho dele. Aí vocês me falam, eu sou um bom amigo ou não sou? E no dia, e mais ainda, essa história não acabou. Nós dançamos no casamento? Dançamos no casamento. Eu e minha esposa, quantos casais tinham? Uns 8, 4? Não, tinha mais. Dançando era 4? Beleza, então nós estávamos entre os 4, olha que legal. Então, dançamos lá com muito amor, enfim, somos amigos. Num dia de ensaio do casamento, mas o segundo ponto, ensaiamos para dançar, então nós nos deslocamos. Não, vamos lá ensaiar, sei lá que horário que era, enfim. Fomos bons amigos aí também. Em um dos dias do ensaio, teve mais de um ensaio, né? Olha lá, ele fez assim, ó, então teve vários. Num dia de um ensaio, nós saímos do ensaio em 2 carros. Fomos, não sei, a gente estava indo para sua casa da Juliana? Enfim, comer um hambúrguer depois do ensaio. Somos amigos, vamos fazer um hangout. Enfim, 2 carros. Na Zona Norte, em alguns lugares ali, meio estranhos, nós passamos os 2 carros por um lugar que estava rolando um baile funk. Né? Mó festa, pá! Só que o carro da frente era um carro grande,
de um amigo nosso. E bem grande, inclusive. E nós estávamos no carro de trás. E aí, o que aconteceu? No baile funk, fica o quê? Um monte de gente para fora, umas motos estacionadas assim, tal, não sei o quê, era carro aqui, era moto aqui, e a gente aqui, ó, no carro de trás, olhei o carro da frente e falei assim, gente, na verdade não fui eu que falei isso, foram outras pessoas do carro. Fala assim, o carro não vai passar. O carro é muito grande. Tem moto de um lado e carro de outro. Esse carro não vai passar, esse carro não vai passar. E eu assim, calma, vai passar. E não foi assim, a Juliana fala que não foi assim, mas eu, enfim, depois eu conto mais detalhes. Aí, o que aconteceu? O carro fez o quê? Derrubou a moto de uma das pessoas que estavam no baile funk. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Amigo nosso que estava no carro, a gente precisa ajudar esse amigo. Enfim, vamos descer, não, ele tem que parar, ele vai parar. E, cara, a gente está num baile funk, a gente não pode sair correndo, porque se a gente sair correndo, vai ser muito pior. Então, vamos falar para ele encostar aí, a gente vai. E nós, como bons amigos, fizemos o quê? Encostamos o carro, descemos, eu, o Vini e o nosso querido amigo, fomos ver o local da morte. Gente, a gente está assim, o que a gente está fazendo no meio do baile funk? A gente não devia estar aqui, ele não devia ter passado com o carro. Meu, vai dar um problema, a gente derrubou a moto de um cara, a gente nem sabe quem é o cara. Enfim, descemos como bons amigos. Mais uma vez, acompanhamos esse nosso amigo. Ele chegou e falou assim, cara, chegou para um cara que estava vendo a moto. Gente, ia dar tudo errado. Ia dar tudo errado. Porque quando o cara, ele nem era o dono da moto, ele chegou e falou assim pra gente, seguinte, o meu irmão tá lá dentro. Eu sou irmão do cara que vocês derrubaram a moto. Ele tá lá dentro. Se ele ver a moto dele aqui cair daqui, assim, vocês são... Não sei o que vai acontecer com vocês. Mas calma aí, deixa eu ver o que aconteceu na moto. Gente, sabe o que ele foi fazer? Ele foi até o carro dele. Abriu a porta. Abriu o porta-luva. Aí nós três aqui, eu, Vini e o nosso amigo, falando, querido, é uma arma, a gente está numa situação que, enfim, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, o cara foi pegar uma lanterna. Veio com a lanterna, olhou a moto, olhou, falou assim, cara, então, não sei. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vai embora, porque é melhor o que vocês fazem, porque é o seguinte, o meu irmão está lá dentro, eu vou levantar a moto, pega as coisas e vai embora, porque vai ficar tudo bem, eu converso com ele. Irmãos, a gente foi bom amigo ou não foi? Eu acho que a gente foi, né? A gente desceu, porque como bons amigos, a gente vamos deixar ele sozinho? Não. Então vamos descer nós dois. Fomos lá com ele, pegamos ele, vamos chegar, vamos falar com o cara que tem que falar. Então, amigo, na alegria e no churrasco, inclusive que ele fez vários churrascos para nós. É na alegria e no churrasco, mas nos dias da angústia também. No dia do sofrimento, quando nós estamos ali preocupados, nós estamos passando por alguma situação, nós estamos sofrendo com algo, o Senhor nos encoraja a ser bons amigos. Vamos lá. Busquem amigos que te aproximem de Deus. Voltando lá no Salmos, o texto aqui deixa claro que nós devemos trazer para o nosso lado para andar conosco. Então, pessoas que estão, talvez que não tenham a mesma fé que nós devemos trazer para perto. Então, nós não devemos ser influenciados, mas influenciar aqueles que estão à nossa volta. Minha pergunta é, quem que você está trazendo para perto? Que tipo de relacionamento você está buscando? Ele tem edificado a sua vida ou ele tem te afastado do Senhor? Eu tenho influenciado ou tenho sido influenciado? E essa última pergunta vai para o meu terceiro e último ponto, que diz a importância de um bom e saudável relacionamento com seus amigos. Seja um bom amigo. As nossas atitudes em relação ao nosso próximo refletem o nosso relacionamento com Deus.
e vice-versa, certo? Então, se eu tenho, e eu coloquei aqui, a partir de um bom relacionamento que eu tenho na vertical, então do relacionamento que eu tenho com Deus, eu posso ser um bom amigo nos meus relacionamentos na horizontal, com pessoas de perto. Eu posso me relacionar sendo um bom amigo quando eu tenho o relacionamento com o Pai. Então, nós precisamos avaliar se não somente as pessoas estão sendo boas amigas para nós, mas eu tenho que ser um bom amigo para aqueles que estão à minha volta. A partir de nós, a partir da nossa amizade com Deus, partimos para os nossos relacionamentos terrenos. Então, o meu convite aqui seja um bom amigo. E para terminarmos essa mensagem, que meu tempo já foi, eu gostaria que cada um de nós pudéssemos fazer uma análise. E eu coloquei algumas perguntas aqui. Eu tenho sido um bom amigo? Eu tenho feito a minha parte? Será que estou caminhando com bons amigos? Quem são eles? Eu tenho sido fiel aos meus amigos, independente do que eles têm passado? Ou eu tenho me aproveitado de alguma situação? Há algo que eu preciso corrigir nas minhas amizades? Há alguém que eu precise perdoar? Há algum amigo que você precisa perdoar? Há alguém que eu precise pedir perdão por talvez não ter sido o bom amigo? O amigo segundo a palavra do Senhor? E o Senhor nos chama para esse lugar de amizades edificantes, tanto por minha parte, quanto por parte de quem estou escolhendo caminhar. Uma frase eu ouvi nessa semana, quando estava refletindo sobre amizade, e ela surgiu para mim num dos podcasts que eu estava ouvindo, é a seguinte: deixe a virtude do outro completar a sua deficiência. E use a sua virtude, aquilo que você tem de bom, para completar a deficiência do outro. Isso é uma engrenagem. E é assim que nós caminhamos. Na minha fraqueza, eu falo com o Vini e falo, preciso da tua ajuda. Como que eu faço? Como que eu faço para pregar? Preciso da sua ajuda. E o Vini, na situação dele, fala assim, cara, eu não sei fazer isso aquilo. Como que você pode me ajudar? Então, é esse lugar que o Senhor nos chama. E tem algo que envolve tudo isso, que é o amor do Senhor por nós. Que o amor que nós temos recebido do Senhor e do nosso relacionamento com Ele também possa transbordar nos outros através da amizade. Busque e seja uma amizade edificante. E para fechar, eu quero ler o texto que está em 1 João 4, 20 e 21, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem não vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Será que nós estamos prontos para as nossas amizades? Lembrando que foi algo que o Senhor criou. Foi algo que Ele nos trouxe. Os relacionamentos são criados pelo Senhor. E eles precisam ser permeados pelo amor do Pai. Então, quando nós buscamos relacionamento com o Senhor, esse relacionamento verdadeiro e fiel, nós estamos prontos para amar os nossos irmãos. Então, eu quero encorajar vocês a buscarem o Senhor e trazerem o Senhor para dentro da amizade de vocês. Lembrem-se daqueles que talvez você não foi um bom amigo, ou deixou de ser um bom amigo, ou deixou para trás algo que ficou,
O Senhor quer estar nesse lugar. Ele quer que você continue fazendo amizades, até mesmo na sua velhice. Mas amizades que são permeadas pelo amor do Senhor e pelo conhecimento da palavra. E aqui está o manual daquilo que Ele quer fazer e daquilo como nós devemos nos comportar. Então, fica aqui o encorajamento para buscarmos amizades que edificam. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua mensagem, pela Tua palavra, que nos revela de como nós devemos ser bons amigos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos tomar parte disso e dessa mensagem, Senhor, nós possamos exercitar aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que em todas as nossas amizades nós possamos levar o Teu nome. Que em todas as amizades nós possamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai querido. Que Seu amor permeie tudo isso. Que nós possamos, nas nossas amizades, Pai, levar pessoas a Te conhecer, ó Deus querido. Que nas nossas amizades nós possamos amar o próximo como o Senhor nos amou, ó Deus. Em nome de Jesus, nos capacita para sermos bons amigos. E a partir do nosso relacionamento contigo, nós possamos ser bons amigos àqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, aqueles que, Pai, foram feridos por amizades, ó Deus querido, que o Senhor possa nessa noite também, nessa tarde, curar os corações, ó Pai querido. E que a partir talvez daqueles que machucaram alguém também, Senhor, possa haver perdão, possa haver transformação, reconciliação, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nós sabemos quão preciosas são as amizades e nós queremos consagrá-las a Ti. Essa é a nossa oração nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Amém.